É um prazer estar aqui de nova conta com vocês. Meu nome é Sara Jamlari Patrícia Hernandes. Eu trabalho há mais de 25 anos como terapeuta complementar integrativa e como coach palestrante. E nesse caminhar de vida, nesse recorrer de vida, tenho ajudado e apoiado bastantes pessoas nessa transformação, nesse desenvolvimento pessoal. E eu comecei a gravar esses vídeos para poder chegar a mais pessoas, inclusive, e poder compartilhar a mais gente esses conhecimentos e essas ferramentas. Eu venho já gravando uma série de vídeos com vocês, espero que vocês tenham gostado. Se não tem visto, vão lá, venham os vídeos anteriores, deem like. E o dia de hoje eu vou conversar com vocês, eu vou falar de um tema também super importante, né? Que vieram me perguntar e pedir para gravar um vídeo sobre esse tema, que são os elementos. Né? Que é um tema super importante do trabalho dos elementos, como eles se conectam conosco, como o que eles representam no nosso ser, na nossa vida, o que significa que eles se desequilibrem e como que a gente pode fazer para equilibrar eles de novo, como que essa parte funciona, como trabalha no nosso ser, no nosso corpo, nesse dia a dia. Né? Então, fiquem até o final, porque é um tema super bom, super importante, que eu sei que todo mundo vai gostar. Então, vamos lá? Tá. Então, para começar falando dos elementos, é super importante saber que os elementos estão aí o tempo todo, né? Os elementos são a força, são a representação da vida. Sem os elementos não existe vida. Os elementos são a força que constrói e constitui a vida, né? Uma planta, por exemplo, sem esses elementos, ela não vive, sem a água, sem o ar, sem a terra, sem o fogo, sem o sol. Ela não consegue viver. Todo o nosso entorno conecta e trabalha com os elementos. Os elementos é a parte estrutural, é a força estrutural que dá vida à Gaia, a Pachamama, a Mãe Terra, a Mãe Natureza, como vocês querem chamar, que é essa mesma força energética feminina. Né? Os elementos estão aí como essa parte, essa força de estrutura, de energia, de fortaleza, é o que constitui também o nosso planeta, é inclusive o mesmo ser humano. A força dos elementos está presentes em nós, porque somos parte dessa vida, desse fluir da natureza, dessa força do planeta, né? E aí vamos começar conhecendo que existem são sete elementos que existem, são 4 elementos básicos e tem 3 elementos adicionais, mas são 7 elementos em total que dão essa força e essa estrutura. Mas vamos nos enfocar e falar nesses 4 primeiros elementos, que são os básicos elementos e que são os elementos que todo mundo conhece, que é a terra, a água, o ar e o fogo. Os outros 3 elementos adicionais são a madeira, o metal e o éter, que também são elementos super importantes, porque são elementos que dão apoio e conectam a integração de todos os elementos para que eles possam entrar nesse equilíbrio e fluir e se conectar com essa energia suprema, por assim dizer, né? Então, na natureza, desde tempos ancestrais, a observação, o estudo e o desvendar do conhecimento dos elementos é vasto e infinito. Né? Esse estudo dos elementos é a ferramenta, inclusive, da evolução, né? Desde siglos, milhas e milênios, né? Na verdade,
a gente tem visto como essa força estrutural da natureza e dos elementos está presente, né? Nas diferentes culturas, nas diferentes tradições, né? Já seja através da filosofia, através da mitologia, inclusive, que está sempre os elementos como princípio inicial, base, raiz da vida, né? Das filosofias, da astrologia, das diferentes tipos de ciências. Esses são os princípios básicos, são os princípios básicos da estrutura de todo esse conhecimento em todas as diferentes tradições, em todas as diferentes culturas, desde a origem, eles são tomados em conta porque são parte dessa raiz que constitui essa força de conhecimento, né? Então, essas diferentes tradições e culturas, ao longo do tempo e em qualquer lugar do planeta, elas integram a conceição dessa força energética e dessa unidade que constrói a vida através dos elementos, né? É uma forma em como eles também traziam uma maior claridade da vida, uma forma de explicar também a mesma vida, a mesma criação, inclusive do próprio universo, né? Então, através da ciência, da filosofia, da história, os elementos estão presentes como parte do conhecimento, inclusive de nós mesmos. Por exemplo, na Índia, nas escrituras sagradas da Índia, né, na força dessa filosofia hindu, né, traz uma base, se baseia na força dos elementos. E daí nasce também esse conhecimento do que é a medicina indiana, que é o Ayurveda, né? O Ayurveda quer dizer, a palavra Ayurveda quer dizer a ciência da vida, né? A ciência da vida. E ela baseia seu estudo na força e o poder dos elementos e como eles se equilibram no nosso próprio ser, no ser interno, né? E no nosso corpo. E como as doenças, as distintas doenças que podem chegar ou podemos atrair à nossa vida é por causa do desequilíbrio desses elementos no nosso ser, né? Então, a Ayurveda divide e classifica os elementos em 3 grandes doshas. Eles chamam doshas ou formas de identificar, né, o ser humano no dosha. E o dosha, na verdade, é a dupla unidade de dois elementos. Cada um contém 2 elementos que traz a força desse dosha, né? Então, primeiro temos, por exemplo, o Pitta. O Pitta é uma personalidade, né? Um elemento, o dosha, que são também como personalidades, que o Pitta é a unidade do fogo e da água, né? Então, são pessoas que vão trazer uma força maior, uma energia maior. Elas estão trabalhando com a força do fogo, que é um fogo que é uma parte mais guerreira, mas também ao mesmo tempo com a fluidez da água. Então elas trazem a força, ou trabalham com o poder também da transformação. São pessoas muito corajosas, de muita iniciativa, de muita ação, que elas tendem a ir avançar na vida, muito determinadas, são pessoas muito carismáticas, muito fortes, muito sólidas, muito decididas, muito empoderadas, às vezes um pouco esquemáticas e quadradas, mas trazem essa força que equilibra o elemento do fogo e da água. Depois temos o outro dosha, ou outra personalidade, que é o Kapha. O Kapha é a unidade da terra e a água, né? Então, são pessoas muito mais calmas, mais protetoras, mais nutridoras, né? Vão a trabalhar e conectar com essa força muito mais feminina, muito mais amorosa, muito mais compassiva, né? E depois temos o Vata, e o Vata é aquele que conecta com o elemento ar
e o éter, né? Então são pessoas que vão trabalhar uma parte muito mais criativa, mais artística, né? Eles trabalham, são pessoas muito leves porque vão a conectar com essa força do ar, né? São pessoas mais espirituais, mais voadas, né? Nessa conexão mais leve, inclusive, né? Então, nessa força desses elementos, o equilíbrio ou desequilíbrio faz entrar nessa desarmonia que cria ou traz algumas doenças para a gente. Então, a filosofia, a medicina da Ayurveda consta em equilibrar ou reequilibrar os doshas em nosso ser, né? Trazer essa força do equilíbrio de cada um desses doshas, Vata, Kapha e Pitta, né? Ou, por exemplo, outro exemplo é na China. Na China, também toda a filosofia chinesa e toda parte dessa medicina tradicional chinesa, trabalha duas forças importantes, que são a força do Yin e do Yang. Essas duas forças são forças complementares, inclusive, né? Mas é uma força que a força o Yin é uma força mais doce, mais sutil, mais feminina, é a força feminina, enquanto que o Yang é uma força muito mais masculina, uma força mais guerreira, mais impulsiva, né? Mas dentro dessas duas energias carregam a força dos elementos. Então, o Yang, que é o elemento muito mais masculino, é uma força ativa. E essa força ativa vai estar conectando e trabalhando com o elemento fogo e o ar, que são elementos que trazem uma energia masculina, de muita mais ação, de muita mais movimento, inclusive, né? Depois vem a força Yin, que a força Yin é uma força mais passiva, mais leve, que é a conexão ou o trabalho com o elemento água e terra, que são forças mais femininas, mais acolhedoras, mais amorosas, mais nutritivas, mais protetoras, inclusive, não? Então, essas duas forças também tem que estar em harmonia e em equilíbrio para nós poder ter uma melhor tina, uma melhor energia e poder estar harmonizado neste entorno e trazer incluso saúde na nossa vida, já seja corporal ou física, né, mental, emocional, espiritual, né? E vai se conectando dessa maneira. Além que para os chineses, também os outros dois elementos extras, que são a madeira e o metal, são elementos também muito importantes, porque são elementos que, segundo a tradição deles, a filosofia deles, são elementos que eles não se desequilibram. Então, eles trazem uma importância porque eles não só não se desequilibram, senão que conseguem trazer um equilíbrio também para os outros elementos. Eles ajudam aos outros elementos a se equilibrar. Inclusive, por essa mesma razão, lá na China, eles utilizam muito elementos dentro da medicina, né? Os objetos, as ferramentas que eles usam, eles fazem desses dois elementos, de madeira e metal, né? Por essa força que eles têm de não se desequilibrar e trazer esse equilíbrio para os outros elementos, né? Outro exemplo também muito importante de falar aqui sobre isso, né? Na Grécia, né? Na Grécia antiga, desde o início, vem a força dos elementos também bem presentes, né? Na filosofia grega, ela fala que tudo nasce de duas manifestações, de duas grandes manifestações de energia. Essas duas grandes manifestações de energia são a Apolônia e a Dionísia, né? Que a Apolônia é uma força, é a força masculina, é uma força que que ativa a forma da vida. E essa força, a Apolônia, é a força do elemento fogo e o ar, que é a força masculina, né? E que ativa e dá forma à vida. Enquanto a Dionísia é uma força mais feminina,
é uma força que vai conectar e trabalhar com o elemento água e terra. E essa é uma força muito mais inconsciente, mais intuitiva, mais harmônica. Então, é a força que, uma vez que a vida foi criada ou dada pela Apolônia, né, é o sopro, como que diz, de vida, né, o que dá a intenção da vida e ensina a viver a vida é a Adonis. Então, é o equilíbrio das duas forças, ou seja, dos 4 elementos que traz essa fluidez, essa harmonia e essa conexão de vida, né? Então, essa força deriva, melhor dito, dessa força se derivam muitos dos conhecimentos e de todos os estudos dos grandes filósofos gregos, né? Inclusive o de Hipócrates, que ele foi quem criou a teoria dos 4 temperamentos, e que dentro dessa teoria dos 4 temperamentos é a base da psicologia e da psiquiatria, né? E essa teoria, essa força dessa teoria, desse conhecimento, dessa filosofia grega, bem se baseia, né, na força dos elementos. Então, o que nos diz essa teoria dos temperamentos? Né? Ele fala que existem quatro grandes temperamentos e que se conectam com os elementos. Porque, então, temos imagina um círculo, né? Onde temos a terra, a água, o ar e o fogo. Mas esses elementos, além de esses ser os elementos, eles têm uma característica, eles trabalham com distintas características que apoiam ou dão força a esses elementos. Então, temos 2 elementos que são quentes, que são o fogo e a terra, e 2 elementos que são frios, que são o ar e a água. Né? E temos 2 elementos que são secos e 2 elementos que são úmidos. Então, os 2 elementos secos são o fogo e o ar, e os 2 elementos úmidos são a terra e a água. Então, dentro desse equilíbrio, que é o quente seco, o seco frio, o frio úmido e úmido quente, né? Estão os elementos aí baseados. Então, aí temos que estão os temperamentos. E então, o primeiro temperamento, né, é o colérico. O temperamento colérico é aquele que é o fogo, porque é quente e seco. Então, em quente e seco está o fogo. E o temperamento colérico, que é o fogo, são pessoas que vão a conectar com essa energia, com esse entusiasmo. São pessoas muito mais decididas, vão a trazer a conexão do elemento fogo, não? São pessoas muito mais corajosas, mais guerreiras. É a força do guerreiro. Então, uma pessoa colérica é uma pessoa que são muito mais independentes, são muito mais resolutivos, são otimistas, são muito práticos, né? Porque trabalham essa energia do fogo, trabalham a liderança, são líderes, são corajosos, são produtivos, né? Às vezes são um pouco impacientes, porque eles gostam das coisas rápidas, né? O fogo, né? A atividade. Às vezes são um pouco dominantes, sarcásticos, né? Mas essa energia guerreira de movimento, de força, de muita ação, né? Depois temos o seguinte temperamento, que é o sanguíneo. E o sanguíneo é aquele que se vai conectar com o elemento terra, aquele que vai trabalhar, que é quente, mas também úmido. Então, o sanguíneo são as pessoas muito mais nutridoras, mais protetoras, né? Que se conectam com essa capacidade de dar, de doar. Eles são muito atentos, muito compassivos, são cálidos, são muito entusiastas, são confiados, eles são mais compreensivos, são muito amigáveis, né? Às vezes um pouco indisciplinados e também às vezes meio que um pouquinho desordenados, né? Mas é a força da terra que sempre está nesse movimento também, né?
E depois eles são muito felizes, os sanguíneos, né? Eles compartilham essa alegria com as outras pessoas. E depois temos o outro temperamento, ou a outra personalidade, que é o melancólico, né? E o melancólico é aquele que vai conectar com o elemento ar, que ele é frio, mas é seco. Então, no frio e no seco está o ar, é a força do ar, né? Então, o melancólico, ele é muito sensível, né? É super criativo, é idealista, ele é leal, é dedicado, ele trabalha muito nessa parte mental, né? É muito artista, é a força, essa força do elemento ar, né? Eles são muito hábeis, muito críticos às vezes, né? Eles são muito bons amigos, mas eles não procuram, eles gostam mais de estar um pouco mais isolados, mas se a pessoa chega uma terra, né, por exemplo, ela acolhe bem e gosta de ser bom amigo, mas ele é muito talentoso, são grandes artistas, inclusive, né? E depois vem essa outra personalidade, ou esse outro temperamento, que é o flemático, e o flemático é a água. A água é o coração, né? Eles vão a trabalhar, que ele é frio e úmido, né? E eles são muito tranquilos, são muito objetivos, são muito doces, são muito amorosos. Eles são muito diplomáticos, eles têm um sentido de humor muito bacana, são muito leves, eles levam, eles fluem, né? São como a água mesmo, né? Eles sabem fluir nos diferentes momentos, nas diferentes situações. Por isso também é muito difícil chegar a ver um flemático, que conecta com essa personalidade da água, zangado, chateado, bravo, né? Eles têm um caráter muito amigável, muito leve, né? Aqueles que as pessoas gostam de estar com eles por essa leveza que a vida traz para eles, né? Então, dessa força, né, também chega e nasce, desse estudo de Hipócrates, nasce, que está baseado nos elementos, como acabamos de ver, nasce toda essa força que vem nas funções da psiquiatria e da psicologia. Inclusive, o mesmo Jung, né? O mesmo Jung baseou e falou que as funções da psiquiatria, né, e da psicologia se baseavam nos elementos, onde a terra eram as sensações, a água eram os sentimentos, o ar eram os pensamentos, e o fogo era a intuição ou era a ação. Então, sempre estavam presentes, sempre estão aí, como já falei, nas diferentes ciências e filosofias e culturas do mundo inteiro, né? E, por exemplo, também na astrologia, né? Que desde há milênios também é uma ciência esotérica, né? Que através de cálculos matemáticos e simbólicos foi inspirada na força dos elementos. Ela se estrutura também na força dos elementos, onde eles têm 12 personalidades, 12 formas de personalidade, que são os signos, né? Que são os signos zodiacais, né? Mas que esses estão em conjunto, são um conjunto de 4 tipos. E esses 4 tipos são os elementos. Então, aí temos, por exemplo, os signos de ar, né? Que são signos mais leves, mais criativos, mais artísticos, mais pensantes, que são Pícis, Libra e Aquário. Depois temos também os seguintes signos, que são os signos de água, que são Câncer, Escorpio e Peixes, que são signos muito mais emocionais, mais amorosos, mais compassivos, né? E depois temos também os signos de fogo, que é o Áries, o Leão e o Sagitário, que são signos muito mais ativos, muito mais vigorosos, muito mais fortes, muito mais guerreiros mesmo, né? Que é essa força do fogo.
E depois vem os signos do elemento terra, que são mais dados, mais entregados, mais nutridores, que são o touro, né? É o touro, é o Virgo, o touro, Virgo e, e Capricórnio, né? Que são os signos de terra. Então, esses signos também estão baseados e se conectam com a força dos elementos e o trabalho e o equilíbrio com esses elementos, né? Então, aonde a gente vê, os elementos estão presentes. E, inclusive, a gente vem falando das diferentes culturas e das diferentes representações e filosofias, mas os elementos no nosso dia a dia, eles são parte de nós, né? Como já falei no começo, é parte da vida, é a força que dá a vida. Né? E nós mesmos está aonde a gente quiser que ver. E aí aonde a gente tem que entrar nesse equilíbrio ou nessa harmonia de encontrar a força da natureza externa para alinhar a nossa própria natureza interna. Né? Então, inclusive na forma, na ciência, nas formas da matéria também estão presentes os elementos, né? Porque nas formas da matéria é sólido, líquido, gasoso e o plasma. Então, o sólido é a terra, o líquido a água, o ar é o gasoso e o fogo é o plasma. Então, também estão aí presentes, né? E, na verdade, esse tema dos elementos é um tema super amplo para ser falado, para ser trabalhado. Inclusive, eu tenho um curso que o curso inteiro se baseia só no trabalho com os elementos, em como eles se ativam em nós, o que cada um desses elementos representa, além das forças que eles já vêm trabalhando nessas culturas, nessas tradições, como em nós se representa e o que significa que nossos elementos se desequilibrem, né? E como fazer que eles se equilibrem de novo na nossa vida. Né? Então, aí no nosso corpo, por exemplo, no nosso ser, temos também essa força e essa representação dos elementos. Aí é onde vem, por exemplo, de novo, o elemento terra. O elemento terra é nosso corpo, né? Todo o que é o nosso físico, toda a parte física é o corpo, bom, é o corpo, mas é a terra, a força da terra. Os nossos ossos são a força, essa força da terra. Né? Que traz esse acolhimento, essa estrutura, essa fortaleza, essa segurança, essa proteção, inclusive, né? E a terra também tem a ver com tudo que é a matéria, né? Então, na nossa vida, a terra também é a força da prosperidade, da fatura, porque a terra, ela é abundante, né? Ela se entrega, ela dá, ela está aí para todo mundo. Ela não fala, não, eu não vou te dar minha água, agora eu não vou te dar meu ar, a você sim, a você não. Ela não escolhe, ela está aí, simplesmente aberta para se entregar, para dar. Né? E o ser humano, muitas vezes a gente se vive no dia a dia sem essa consciência de que aí fora, né, a natureza está nos entregando tudo que a gente precisa para viver, é a força da vida, né? E então, quando a gente se conecta com esse elemento, com essa terra, né, a gente pode também ativar essa força de atrair, né? de um magnetismo, a força do magnetismo pessoal também é a parte da nossa terra, é construir, aprender a construir e solidificar a nossa terra, que é essa força que vai ajudar a nos sentir seguros para avançar, crescer e abrir o caminho para nós. Né? Essa é a terra, né? E depois vem a água. A água tem a ver com todos os nossas emoções, com todos os nossos sentimentos, mas também no nosso corpo, a gente já sabe, né, por ciência também, que nós somos 70 a 80% água, né?
todo o nosso ser está feito de água, e sem água a vida não é possível, né? Eu já falei, a planta não é possível. Nós precisamos de água para que todo o nosso sistema funcione. Então, a água é um elemento muito importante também na nossa vida, no nosso dia a dia, mas também a água representa e se conecta com todas as nossas emoções, com tudo que tem a ver com o nosso coração, né? Então, não importa como que esteja a tua água, porque tua água pode estar limpa, fluente, maravilhosa, né? Ou pode estar congelada, suja, contaminada, que vem sendo também todos esses sentimentos, sensações, emoções mais negativas, como a tristeza, a raiva, a melancolia, a depressão, todo aquilo que nos leva a essas emoções negativas é nossa água que não está fluindo corretamente. E aí é onde se fala, por exemplo, que a nossa água está em desequilíbrio, né? Porque quando os elementos se desequilibram, a gente não está em harmonia com aquilo que eles representam, com o que eles nos conectam. Então, a água, essa capacidade também de fluir, de se adaptar, né? de apreciar as distintas situações com essa leveza. Né? Depois vem o ar. O ar a gente já veio falando, né, meio trabalhando nos vídeos anteriores um pouco mais sobre o ar, porque o ar representa a nossa cabeça. Tudo que tem a ver com a nossa cabeça, a nossa mente, é o ar, né? Então, todas as nossas ideias, nossos pensamentos, nossas lembranças, nossos sonhos, nossos projetos, nossos ideais, tudo isso é nosso ar. Né? Tudo que a gente vai aprendendo, vai estudando, todo o conhecimento, toda a força do conhecimento também é a força do elemento ar. É essa força criativa, pensante, que está aí, que flui, né? Que flui, vai, vem e se eleva, e se eleva. Ele se eleva e conecta. O elemento ar é a força também para se conectar. Né? O elemento ar também tem que ver com a nossa voz, com a nossa expressão, né? Com a força da comunicação. Né? O elemento, quando a gente respira, é através do ar que nossas cordas vocais se ativam e então a gente pode falar, pode se comunicar, pode cantar. Né? Então, essa força também é o emprego, o equilíbrio do elemento ar sendo aí partícipe, sendo manifestado no nosso próprio ser, né? E o silêncio também, a força do silêncio criador, poder entrar nessa conexão dentro do silêncio, porque quando a gente fica em silêncio, a gente consegue perceber todos os barulhos que estão no nosso entorno, muitas vezes que a gente nem alcança a escutar, mas quando a gente entra em silêncio, o ar chega e nos conecta com ele traz para nós. É a força também que traz essa conexão, esse compartilhar. Né? Então, também é o poder da escuta. É o poder da fala, é o poder da escuta. Né? E por isso também aí está essa parte do aprendizado. É a parte criativa, é a parte artística. Tudo isso, a força e a conexão com o elemento ar, que está em harmonia, né? Mas ele também pode estar em desarmonia. Quando o elemento ar está em desarmonia, vem toda essa parte desses pensamentos negativos, essas crenças limitantes, esses padrões repetitivos, né? Que não nos deixam avançar, não nos deixam fluir. Desequilíbrio do elemento ar traz esse bloqueio também, né? Mas quando o elemento ar está em equilíbrio, a força também da presença, o elemento ar também conecta com esse fluxo de presença, de poder estar o aqui e o agora, porque é a parte da respiração. E a respiração é uma força que te traz para o presente. Né? E nesse presente a gente pode realmente viver. A força é uma grande das forças da vida. Por isso é a primeira coisa que a gente faz quando sai do ventre materno, né? É respirar. E a última, né? O último respiro.
o primeiro respiro e o último respiro. Os dois estão aí presentes, como parte dessa força de vida, né? E depois temos o elemento fogo. E o fogo é a representação da força, da energia, da intensidade, né? O espírito, se chama que grande parte do fogo é a força do espírito, mas é a força da ação, de trazer o poder de concretizar as coisas, o poder de correr atrás, o impulso que nos vai movimentar. O fogo é o grande movimento, né? E além disso, o fogo tem o poder de nos elevar, né? Se vocês verem, o fogo é o único elemento dos 4 elementos básicos que ele se eleva o tempo todo. Não importa como você coloque o fogo, ele sempre vai se elevar, né? Vai elevar, né? Não importa se é um fósforo, uma vela, um lenho de uma fogueira, não importa como você coloque, o fogo sempre vai estar ascendente, né? Então ele te eleva. Essa força de conexão, né, que também traz o elemento ar, mas a uma força muito mais elevada, te leva hacia o supremo, hacia a fonte, ao seu divino, né? A te conectar com tua essência, a entrar nesse equilíbrio e essa harmonia, né? Além que te dá essa vitalidade, esse impulso, esse ímpeto, né? É a força da conquista do guerreiro, né? Esse é o poder do fogo, né? E aí é que está que a gente tem que trabalhar e se conectar com os elementos para trazer essa harmonia e esse equilíbrio do que eles representam na nossa vida e que está aí simples para nós, né? A gente muitas vezes dá por sentado com o que a gente tem lá fora a nosso alcance, a nossa disposição para viver, para ser plenos, para ser felizes, para ser totais, né? Mas então, como que eles veem esse desequilíbrio? O que representa esse desequilíbrio? Bom, quando os elementos estão desequilibrados, vão trazer uma desarmonia e um desequilíbrio também na nossa vida, né? Então, por exemplo, quando a Terra está em desequilíbrio, essa estrutura, essa parte econômica, né? Se você tem problemas econômicos do dinheiro, é porque tua Terra está desequilibrada, tua Terra não está em equilíbrio, não está em harmonia, né? Se tua água está em desequilíbrio, pode, além desses sentimentos, dessas emoções negativas que podem vir, né? Situações em relacionamentos, toda essa parte também vai estar em equilíbrio. Doenças, por exemplo, doenças com o corpo, com os ossos, doenças dos ossos, as doenças da pele, é tua terra que está em desequilíbrio. Doenças com todo o teu sistema circulatório ou o sistema das articulações, também é tua água em desequilíbrio. Você tem que trabalhar e harmonizar e equilibrar tua água também, né? Assim também como o ar quando ele está em desequilíbrio, além desses pensamentos, crenças negativas também, as dores de garganta, dores de cabeça, tudo isso também é a força do ar em desequilíbrio, a não poder expressar, não poder se comunicar, né? É o desequilíbrio do ar, né? E o desequilíbrio do fogo é a intensidade sendo menguada, né? É a falta de energia, a falta de motivação, a falta de propósito na vida, é uma falta de fogo, uma falta de equilíbrio entre o fogo, né? Então, como a gente pode ver, os elementos também são parte básica e essencial para a nossa vida e para trazer esse crescimento, essa elevação, essa transformação, né? Mas então, como que a gente equilibra? Como que a gente consegue equilibrar
nos nossos elementos. Na verdade, tem várias formas de equilibrar, tem várias formas que a gente pode conectar e se equilibrar com os elementos, mas tem uma que é a mais simples de todas e que está aí, como eu já falei, no alcance de tua mão, é a natureza e trabalhar e se conectar com os elementos aí no físico, né? Então, vai na natureza, se conecta com a natureza, sai, camina descalço, mesmo que seja na grama do teu quintal, aí você vai estar se conectando e apoiando a equilibrar a tua terra. Abraça uma árvore, né? Respira, vai lá, respira o ar puro. Né? Traz esse fluxo de respiração no ar para se conectar com a tua presença, para liberar a tua mente, né? Para soprar essas nuvens que a gente falou, né? Nos vídeos passados. Traz essa conexão do ar, né? Se lembra de respirar, né? Vai lá na natureza, entra no rio, entra no mar, né? Mas com uma consciência diferente do que você está fazendo, que a entrar na água, a abraçar uma árvore, você também está trabalhando o equilíbrio da sua natureza, dos seus elementos, está harmonizando-se com o fluxo natural do planeta. Né? E então, isso vai aumentar a tua energia, a tua entusiasmo, a tua disponibilidade, a tua criatividade, teu magnetismo, né? Porque você vai estar trazendo essa força também para você, né? Toma água, bastante água. Nós precisamos de água para funcionar. Então, a água, você também está se conectando com esse elemento, está apoiando o equilíbrio. Água, as plantas, trabalha com tudo que é líquido e você vai a se conectar com esse elemento, com a força desse elemento. Né? Tomar sol, o sol é também parte da representação do fogo, não? Então, tomar um pouco de sol também vai te conectar com o elemento fogo. Cozinhar, na verdade, te conecta com os 4 elementos, né? Então, nas coisas do dia a dia, você pode estar se conectando com os elementos e, nessa consciência, começar a trabalhar equilíbrio deles na sua vida. Então, isso vai se abrir, vai se expandir e te vai deixar muito mais leve, muito mais feliz, muito mais contente, vai melhorar a forma de você compartilhar com as pessoas de seus relacionamentos. E essa é uma forma muito simples, né, de também apoiar essa transformação de vida. Essa consciência que te leva a ser um ser total e livre, porque cada um desses elementos vai conectar com essa plenitude, né? O ar vai te conectar com essa liberdade, a água vai harmonizar tua felicidade, a terra vai atrair prosperidade, né? O fogo vai a harmonizar a nível espiritual também, para poder você ter um propósito maior de vida, né? E conseguir esse propósito de uma forma harmônica e feliz, e apoiar a outras pessoas também nessa transformação, né? Então, é isso que eu tinha para falar hoje aqui com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, dêem o like, né? Compartilhem, porque se lembre que compartilhando a nossa comunidade também cresce, né? Além que, se vocês acham que o conteúdo é bom e conteúdo é importante, né, tanto para vocês como para outras pessoas também, ou seja, compartilhem, né, fazer isso se expandir, esse conhecimento e essas ferramentas também se expandirem. Né? Assinem no canal, né? Cliquem no sininho, se lembrem de clicar no sininho também, porque o lembrete, se lembrem que a gente está postando 1 a 2 vídeos, mais ou menos cada semana, então para que vocês sejam os primeiros em ter essa informação, né? E também comentem também aí nos comentários, escrevam para a gente, comentem,
se vocês, com quais dos elementos vocês sentem que se identificam mais, quais são os que sentem que está em desequilíbrio, que está faltando mais na nossa vida, que vocês querem trabalhar mais, né? Compartilhem, inclusive, se vocês já trabalharam em algum elemento e já tem equilibrado de alguma forma isso na sua vida. Comentem também aí, né? Se vocês querem que eu fale de algum tema em específico ou que eu acrescente um pouco mais sobre algum dos temas, comentem também aí para a gente, porque também assim, de uma forma recíproca, a gente vai crescendo e é uma retroalimentação que nutre a todos nós, né? Então, comentem, deem seu like, né? Bom, realmente eu espero que tenham gostado, né? E que continuem assistindo esses vídeos que a gente vai continuar postando. E que, então, vamos todos juntos. Deixo o convite também de todo mundo trabalhar com essa harmonização de nossos e equilibração, o equilíbrio de todos os nossos elementos, para poder conectar-nos mais nessa natureza, ativar a nossa própria natureza e conseguir também chegar nessa transformação e nessa plenitude, né? Então, isso é o que eu tinha a compartilhar para vocês. Muito obrigada e até a próxima.